A correção, olá, correção de língua portuguesa. Agora a gente está no capítulo 3, que tem como gênero textual a crônica. Eu espero que vocês tenham lido esse texto em casa, que é muito legal. Eu estou assim, maravilhada, queria estar lendo ele para vocês. Assim, como o texto é muito grande, senão a gente vai ficar lendo muito tempo, não vai dar aqui para fazer a correção. Mas é muito legal assim ver o tipo de texto. Então, é uma crônica. Se vocês leram ele direitinho, pausadamente, bonitinho, se não ler, vai pegar e vai ler, porque ele é bem legal. Vocês vão perceber que o tipo de escrita aqui é diferente. Não é uma pessoa de fora contando história. Alguém contando história. Não. É a próprio personagem contando a história dele. E, como aqui a crônica, vai dando ricos detalhes do sentimento, do que ela está acontecendo, das ideias do que passa na cabeça dela, os projetos que ela quer, então tudo que ela tenta fazer para conseguir o objetivo dela. Então, assim, você tá pensando junto com o personagem, analisando, né? Então, ela vai narrando a história da vida dela. Quando eu começo, com o passar dos anos, aprimorei minha técnica como filha e me tornei uma exímia pedidora de coisas. Tá vendo? Ela contando. Ninguém escapa. Se minha avó aparece, lá vou eu reclamar da minha magreza e contar como um bolo de cenoura com chocolate poderia mudar a minha vida. Estão percebendo? Ela contando o sentimento dela. Então, de acordo com esse texto, eu vou fazer a correção da atividade, certo? Então, aqui da página 48 é o número 2. Deixa eu organizar aqui para ficar melhor para vocês. Isso. Então, número 2. A crônica que você leu conta um fato cotidiano na vida de um adolescente. Quem narra essa história, viu o que eu acabei de dizer? Quem narra é a própria adolescente. Então, a própria adolescente está narrando a história, certo? A número 3. Vários personagens são citados na história, mas quais participam ativamente dela? Quais participam ativamente com a menina que ela vai lá contando a história, né? Que ela conta a história assim, que participa da história dela. Deixa eu organizar aqui para ficar melhor. Além da adolescente, quem participa com ela? Sua mãe e a amiga Wanda, certo? Que participa, que tá lá junto com ela na história. Isso, que ajuda a contar a história. A amiga Wanda ajuda a contar a história lá junto com ela. Elas fizeram várias coisas junto. Ela junto com a mãe também fizeram coisas junto. O pai, mais a avó, ela cita eles, mas eles não entram na história. Eles não estão na história dela. Ela conta um fato, mas eles não estão nessa história desse momento que ela está narrando. A questão 4, tá muito próximo aqui. 4. Toda história tem um conflito, ou seja, um momento em que a situação normal é quebrada. O que acontece com o adolescente que leva a contar a sua história? Então, toda história tem um conflito, tem assim, um porquê que você escreve. Primeiro você vai narrando, mas o fato principal dessa história, qual que era? É que ela se depara com um kit de unhas importado que sua amiga Wanda leva à escola. Então, esse é o centro da história. Tudo contou um pouquinho antes sobre ela e o poder dela de convencer as pessoas a fazer o que ela quer para chegar nesse danado do kit que ela tá lá morrendo para ter um. Então,
o conflito da história, o ponto principal da história é esse kit de unhas que a coleguinha levou para a escola, tá? Número 5. Deixa eu organizar aqui a 5. Marca um X na alternativa que contém parte do texto que marca o início do conflito. Então, alternativa que marcando o início. Vocês estão vendo a resposta, mas vamos analisar as frases. Quando a aula terminou, senti um vazio existencial ao me afastar da Wanda, daquele kit fantástico. Aqui tá iniciando? Não, né? O início dela é antes disso. Minha via cruz começou quando Wanda, acho que os pais dela eram fãs do Wando. Foi minha mãe quem me disse. Chegou à escola com um kit de unhas importado, maravilhoso, com todos os tipos de esmaltes e brilhos inimagináveis. Não iniciou o conflito dela aqui, não iniciou o problema que ela vai querer que para a vida dela, se ela vai morrer. Então é isso aqui. Preparei-me para emitir o pedido mais emocionante da história dos filhos. Não. Recolhi todo o ar à minha volta, na esperança de que isso melhorasse meu poder de convencimento. Não, o conflito dela primeiro é quando ela vê a amiga chegando com esse kit. Então, vamos fazer um Czinho aqui e a questão 6 agora. A expressão via crucis do 6º parágrafo indica um caminho difícil, tortuoso. Aqui, caminho difícil se referia à narradora da história. Qual é o caminho difícil, meu Deus do céu, que a via cruz dali começar. Via cruz, aquele momento difícil, né? Essa via cruz aqui, a gente utiliza assim, aquele momento que Jesus sofreu até ser crucificado, porque por isso que chama via cruz. Então todo mundo fala assim, nossa, minha via cruz é esse momento difícil, né, que a pessoa passa. Então, qual é o momento difícil esse adolescente? Nossa, meu Deus. Ao caminho que ela deveria percorrer para convencer a mãe a comprar o kit de unhas importado. Então, o que era a coisa mais difícil? Era convencer a mãe para comprar esse kit que ela precisaria ali naquele momento único dela. Então, era a via cruz que ela estaria começando, porque ela queria esse kit, porque era da colega, e ela não teria como ter ele em casa, e aí ela precisaria pedir isso para a mãe. Então era a parte mais difícil que o personagem teve que passar aqui, né? Então, vamos colocar o nosso Czinho e chegamos à correção da página 48. Na página 49, então a gente vai fazer aqui correção agora da questão 7. A crônica apresenta diferentes desejos de consumo da adolescente. Releia o trecho a seguir e responda as questões. Decidi que precisava daquele kit, como também precisava do fazedor de caixas automáticos na semana passada, da saia que a vencedora daquele reality usava e da calça colorida da vocalista daquela banda pop cujo nome não lembro. Enfim, era um caso de vida ou morte. Vamos aqui. A personagem realmente precisava de todos os objetos que cita como desejo de consumo. Por quê? Então a gente percebe que ela tem o desejo de consumir o tempo todo, mas que nem tudo é o que ela precisava. A gente percebe isso principalmente no final, né? Então, que não, né? Não. Em virtude da inconstância do desejo que a narradora apresenta, quando diz que semana passada quis outros itens, ela deixa claro que seus desejos são passageiros e, portanto, superficiais. Se você respondeu de outra forma, mas respondeu que ela não precisa, porque ela quer o tempo todo vários objetos e que não faz a menor diferença no seu dia a dia, está correto,
tá? Aqui a gente tá vendo só a resposta do livro da professora, mas que outras opções de respostas estão corretas. Que essa personagem, ó, precisa de todos os objetos que cita como desejo como desejo de consumo? Não, ela não precisa, né? Ela apenas quer consumir, quer ter aquilo que o outro tem, que ela achou maravilhoso e que ela quer ter tudo que ela vê que é maravilhoso, ela quer ter. Então ela não precisa de tudo, ela apenas quer consumir. Se você entendeu assim, a sua resposta está correta, certo? Vamos fazer um Czinho para a próxima. O trecho, enfim, é um caso de vida ou morte, proporciona humor ao texto. E como, né, gente? Caso de vida ou morte. Por que isso acontece? Se ela deixou claro que seus desejos são inconstantes e superficiais, ao afirmar que adquirir o kit de unhas era um caso de vida ou morte, ela contradiz e acaba gerando humor, né? Por que isso gerou humor? Porque o caso de vida ou morte é que esse kit chegue na mão dela, né? Mas isso não realmente não vai acontecer. Não tem nada a ver o kit de unhas com o caso de vida dela, né? Não vai atrapalhar a vida dela. Ela com kit, sem kit, ela continua vivendo. Não é uma doença, não é um problema mais severo. Então isso acaba contradizendo. Então não tem nada a ver o kit de unhas com a condição dela continuar vivendo. Então, por isso que tem essa contradição, a palavrinha aqui que tá aqui, ó. Afirma de que a vida que ela entra em, ela contradiz o que ela diz, né? Tá com essa contradição. Então, se você falou, é alguma coisa relacionada a isso, essa contradição que tá gerando humor, é esse caso de vida e morte, que o kit não vai afetar a vida dela, é o que deixa engraçado? Sim, sua resposta está certa. Na letra C. Considerando o trecho lido, assinale a alternativa que resume o modo como a adolescente lida com seus desejos. Como é que ela lida com seus desejos? Com tristeza? Não. De modo exagerado? E como que ela é exagerada, né? Ela faz exagero pra tudo, pra ganhar tudo as coisas que ela quer, ela é super exagerada. Com alegria? Não. Com pena de si mesma? Não. Ela não tem pena, né? Ela é super exagerada. Então, finalizamos aqui também a correção da página 49. Então, agora aqui na página 50, questão 8. A linguagem usada pela narradora para contar a sua história deixa o texto predominantemente, ele predomina mais sério o texto? Ou ficou mais tempo engraçado ou irônico? Então, o texto ele predomina o engraçado, né? Número 9. Deixa eu organizar aqui, tá saindo aí. 9. Na crônica, há uma fala da narradora que deixa bastante evidente um modo exagerado com que ela lidava com seus desejos. Sublinhe essa fala e converse com o professor e os colegas sobre como você lida com seus desejos de consumo, os objetos que você quer são mesmo necessários? Como costumo justificar essa necessidade? Nós já discutimos um pouquinho em sala, que aí fica até difícil a gente for discutir agora aqui, né? Mas será que tudo que a gente pede para comprar é de necessidade, né? Então pediu para sublinhar essa fala. Essa fala ela está na página 47. Na página 47, ó, sem ser o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, o sexto, o sétimo, ele está no 8º parágrafo, quando ela fala: mãe, preciso falar uma coisa muito importante, que está no fundo da minha alma, atormentando os meus dias, acinzentando os meus pensamentos. Então essa é a fala da personagem que tem que ser sublinhada.
Retornando. Questão 10 agora. Por que é possível dizer que há humor na forma como a crônica termina? Então, quando ela terminou o humor, quando ela terminou a crônica, o que a menina queria durante o texto todo? Não era o kit, o kit de esmaltes lá? Não era? Como que terminou a crônica? Ela pedindo o que para a mãe dela? Então, essa é a resposta aqui dessa pergunta. Porque no momento que a personagem vai finalmente pedir o que ela quer, ela muda de ideia repentinamente ao ver na TV um anúncio de um par de botas. Seu mais novo desejo de consumo, deixando claro que a aquisição do kit não era em nenhum caso de vida ou morte. Então, o que deixou engraçado? Que ao mesmo tempo ela queria muito o kit, mas no final ela acabou trocando esse kit por um par de botas. Aqui tem um texto. Normalmente, crônica apresenta uma linguagem simples e uma reflexão pessoal sobre o cotidiano. É publicada em jornais e revistas, impressos ou online, mas pode também ser divulgado em livros e blogs, por exemplo. Então, o tipo de texto crônica, ela faz uma reflexão, geralmente desse cotidiano, do nosso dia a dia. Na questão 11, aqui, o título do texto estabelece intertextualidade com um conhecido ditado popular. Em grupos, pesquise um ditado ao qual se refere o título e depois responda. Então, como a gente não tem condições de fazer nada em grupo nesse exato momento, nós vamos fazer tudo individual. Então, vamos responder a primeira. Qual é o ditado e o que ele significa? Então, o ditado, quando diz lá que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então, o título do nosso texto tem a ver com esse ditado comum entre as pessoas. E o que significa? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então, imagina uma água. A água parece que é mole, porque ela, né, se movimenta. A pedra é muito rígida. Então, tanto dessa água bater na pedra, ela vai furando. Então, o que o ditado quer dizer? Que o ditado se refere à persistência diante de alguma situação. Mesmo que demore, vale a pena insistir, pois uma hora o objetivo é alcançado. Então, se a sua resposta foi mais ou menos dentro disso, que a persistência da água bater na pedra, ela acaba perfurando. Então, a persistência da pessoa pedindo, a outra pessoa acaba cedendo, né? Então, na letra B, como o título do texto se relaciona com a história? Ao contrário do que quer dizer o ditado, o título deixa claro que não adianta insistir. No caso da história, o título se refere à relação que a narradora tem com sua mãe, que não adianta insistir, que ela não vai conseguir que sua mãe realize seus desejos. Então, o ditado, o que ela está querendo dizer? Que por mais que ela insistir para a mãe comprar, a mãe não vai acatar o desejo dela ali, para ela realizar aquele desejo que já sabe que é consumista, que ela não tem não precisa daquilo que ela está pedindo. Então, a gente faz o nosso Czinho e encerra aqui a nossa página 50 da correção de língua portuguesa. Deu para pegar direitinho aqui tudo?